Senhoras e senhores, vídeo 132 aqui do canal. Só por este motivo, já deixe sua inscrição, seu like, comente, compartilhe, faça qualquer coisa que você puder, por favor, para nos ajudar a aumentar o canal ainda mais. Hoje, então, iniciando o primeiro livro de Samuel. Eu vou sempre falar primeiro livro de Samuel e o número do capítulo. Fiz uma pesquisa da melhor maneira de como falar, se é primeiro Samuel, primeira Samuel. Vi algumas situações, muita gente falando o primeiro livro de Samuel. Então, sem mais enrolação, vamos avançar aqui a leitura para primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor de que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas lhe deres o filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cunhados e do meu desgosto tenho falado até agora. Gente. Então ele respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: Acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e, voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel. Porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à petição que lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Então, como a gente meio que já previa, primeiro livro de Samuel, falando do nascimento de Samuel. Vamos ver quais são as situações, como será o crescimento, desenvolvimento e toda a trajetória do personagem Samuel que está aqui neste primeiro livro. Vamos agora para o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Então Ana orou dizendo: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação.
Ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como a nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. E o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol e faz subir dali. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará forças ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana se retirou a Ramá, à sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém o sacrifício e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá a carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem, sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura e depois toma quanto desejar a tua alma, então ele dizia: Não has de dá-la agora, senão a força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino, vestido de um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lhe trazia quando com seu marido subia, para oferecer o sacrifício anual. Então ele abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê desta mulher descendência, pelo empréstimo que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama que esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Veio o homem de Deus a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me revelei na verdade a casa de teu pai, estando neles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que fizessem na minha morada? E por que honras a teus filhos mais que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: Longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel. E não haverá por todos os anciãos algum em tua casa. O homem da tua linhagem, a quem eu não desraigar no meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Também todo aquele que ficar de resto da sua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um pedaço de pão, e dirá:
rogo-te que me admitas a um cargo sacerdotal, para que possa comer um bocado de pão. Então aqui aparentemente, né, Samuel ficou adulto, né, e há uma preparação para ele ser sacerdote. Será que isso vai acontecer? Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Então, seguindo aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que foi o Senhor que chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: Samuel. Fala, porque o servo te ouve. Então disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenha falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre por causa da iniquidade que ele bem sabia, pois seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar essa visão a Eli. Mas chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ao que este respondeu: Eis-me aqui. Eli perguntou-lhe: Que te falou o Senhor? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Samuel, pois, relatou-lhe tudo, e nada lhe encobriu. Então disse Eli: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia, e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra, e chegava a palavra de Samuel a todo Israel. Então Samuel virou o profeta do Senhor. Samuel virou profeta, né? Como a gente meio que já previa, né, nessa aproximação e crescimento dele para com o sacerdote, e Deus vendo que os demais estavam todos em pecado e o sacerdote pouco fazia, começou a se aproximar de Samuel, que era, entre aspas, uma oferta, né? Era um milagre que a sua mãe acabou dedicando para Deus, que ele passasse sua vida para com Deus. Então Deus começou a conversar com Samuel e torná-lo profeta, talvez sendo o próximo grande personagem próximo de Deus, depois dos últimos, né, como tivemos Abraão, Moisés, Josué, 3 grandes personagens. Agora vamos seguir então com a história do novo profeta, o novo homem próximo de Deus, Samuel. Certo, gente? Hoje era isso. Inscrições, likes, comentários, compartilhamentos, sempre bem-vindos. Até o vídeo de amanhã.